Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Olha só, o Paulo Autuori está dividindo opiniões com relação à torcida do Cruzeiro, tá? Tem muita gente aqui falando a favor, falando contra. Por exemplo, a gente tem o José Carlos Araújo, que não é o garotinho, que o Autuori aproveite a base do Cruzeiro, principalmente Daniel Júnior e outros que estão para ser emprestados. Daniel já está na Rússia. Já está na Rússia, então ele não está. O Gustavo Fernandes está dizendo, pode repetir o mesmo que aconteceu com o Pesolano. Quando disse que não queria continuar, a diretoria insistiu, deu no que deu. Estava totalmente desmotivado. O Autuori já falou que não quer. Eu acho que o Autuori não quer e falou que não quer, Romano, até porque ele acabou de iniciar um trabalho na direção técnica do Cruzeiro. É o cargo que ele tem ocupado nos seus últimos trabalhos e que eu imagino que tem mais a ver com ele neste momento. Os últimos trabalhos como treinador do Paulo Autuori, a gente está vendo aí o último clube, né, que foi o Atlético Nacional. Uma boa campanha ali na Libertadores, 6 jogos, 3 vitórias, primeira fase, né? Na Liga Colombiana, já nem tanto, mas poucas derrotas. É um cara que ele sabe do riscado, Romano. Só que eu acho que é uma linha muito diferente da do Pepa, sabe? E eu não vou me cansar de dizer isso aqui. O Atlético está aí como um grande exemplo para o Cruzeiro. Que a ruptura num sistema de trabalho, nos processos do dia a dia, no esquema tático, na maneira do time jogar, que isso pode ser muito prejudicial. E que você pode perder muito tempo com essa adaptação de um elenco que jogava de uma maneira com o Pesolano, jogava mal, é verdade, esse ano, mas jogava de uma maneira, para a chegada do Pepa, que foi estudada e pensada de uma maneira que também trabalhava no mesmo sistema do Paulo Pesolano, e o Cruzeiro está certo nisso. Eu elogio muito a direção do Cruzeiro por isso. O clube precisa ter uma linha de futebol mesmo, de sistema tático, uma linha de jogo, um pensamento de como jogar. E aí o Cruzeiro traz o Paulo Autuori, que é um treinador das antigas, que tem muita experiência, mas, Romano, aí ele conhece o elenco do Cruzeiro, mas no último mês, por exemplo, ele não estava nada preocupado com o Pepa ou com os treinamentos. Ele estava preocupado com a função de diretor técnico. Então, seria melhor para o Cruzeiro manter o Paulo Autuori onde ele está, e que é bom ter um cara desse estirpe, um cara desse tamanho, um cara com conhecimento, com a oratória que ele tem, com o respeito que ele tem, onde ele está. E o Cruzeiro ter um treinador com o perfil do Paulo Pesolano, do Pepa, com o perfil que o clube tem implantado no seu elenco. Para mim, pode ser uma ruptura muito grande e acontecer exatamente e ter as mesmas dificuldades que o Filipão tem no Atlético. Olha, os números do Paulo Autuori, no último clube dele foi o Atlético Nacional da Colômbia. Para quem tá no YouTube, tem a arte para poder acompanhar. O Autuori comandou a equipe em 34 jogos, sendo 6 na Libertadores e 28 na Liga Colombiana. Foram 15 vitórias, 14 empates e 5 derrotas. Ele que tem no currículo um Mundial de Clubes, uma Recopa Sul-Americana, 2 Copas Libertadores, uma Copa do Brasil, 2 Ligas Peruanas e tem também uma Supertaça Búlgara e um Campeonato Brasileiro. Tem uma pergunta aqui que eu separei do Saturnino, ele só não disse de onde está falando, e ele faz uma pergunta que eu vou transferir para você, Alexandre Simões. Qual a dificuldade para o Cruzeiro procurar o Galhardo? O Marcelo Galhardo. Grana. Respondo por ele. O Galhardo querer vir trabalhar no futebol brasileiro. Grana. O projeto dele, com certeza, é Europa. A dificuldade de procurar não tem nenhuma. Tem dificuldade de pagar e de convencer ele a vir. Entendeu? Ô, Romano, além daquilo tudo que eu coloquei da questão do Paulo Autuori, né, tem um outro ponto também, tá? Que dentro do planejamento que me foi apresentado de SAF do Cruzeiro, você pegar o Paulo Autuori, que vem para ser uma espécie de coordenador técnico, e colocar de treinador menos de um mês depois da chegada dele, é rasgar o projeto. É rasgar o projeto. É a SAF do Cruzeiro trabalhar como o Vasco do Eurico Miranda no final dos anos 90. É a SAF trabalhar como associação. É a SAF trabalhar como associação. Sem contar um outro ponto.
Aí o Paulo Autuori vai voltar para a função dele depois, quando tiver um treinador. Qual segurança esse treinador vai ter? Funciona no futebol esse negócio de treinador ocupar um cargo, aí quando o cara sai, ele assume, aí volta. Entendeu? Então, se o Paulo Autuori foi contratado para ser o coordenador técnico, para ser, que ele seja isso. Essa é a função dele dentro da SAF do Cruzeiro. O clube não tem treinador, é fundamental a participação dele na escolha desse treinador. Até deve ter tido a participação dele na demissão do Pepa. Isso. Agora, não pode ser ele o treinador. Ele tem que exercer uma função ou outra. Uma função ou outra. Então, a SAF do Cruzeiro, se quer voltar aos tempos da associação, é efetivar o Paulo Autuori como treinador. Porque isso não é decisão de quem prega profissionalismo no futebol. Tudo que eles fizeram até agora mostra uma gestão extremamente focada no que se diz respeito à SAF. Tem um exemplo de quem é treinador e que foi coordenador, supervisor e depois voltou. Acho que o exemplo mais claro é o Drubsky, né? Ricardo Drubsky, né? O Ricardo foi coordenador no América. Aí, de repente, depois que saiu o Anderson Moreira, ele virou treinador do América, aí foi demitido do América. Você lembra disso? Eu acho que não é o caminho. Se o Cruzeiro confia no Paulo Autuori para exercer essa função que ele tem no clube, ele continue lá, tá? Porque se ele virar o treinador, tampão. Ô, gente, vamos falar a verdade, né? Nós estamos em agosto, faltam ainda 17 rodadas do retorno do Campeonato Brasileiro. Um clube que briga para não cair, vai ter um técnico tampão. Aí é para poder parar de vez, né? Pois é.